Exercício bônus. Esse exercício não está no livro do James, tá? O exercício diz o seguinte: mostre que a função z igual a x vezes a minha φ de x2 menos y2, em que φ ela é diferenciável. E ela satisfaz essa equação, ó, y vezes del z del x, mais x vezes del z del y é igual a y vezes z sobre x. Então, primeira coisa é, eu vou chamar esse x2 menos y2 de u. Vou chamar de u. Então, a minha z é uma x vezes uma φ de u. E pela regra da cadeia, del z del x é del z del x da função x vezes a φ de u mais x vezes dz du mais, vezes du dx. Então, essa expressão, ela foi encontrada utilizando a regra do produto, né? Uma vez que essa minha φ, ela depende de u. Então, o que acontece aqui é o seguinte: a derivada parcial de x com relação a x dá 1. 1 vezes a φ de u dá φ de u, somado com x vezes dz du, du dx. Então, guarda essas expressões aí, né? E vamos agora, de modo semelhante, a derivada parcial de z com relação a y. Então, isso é a derivada parcial com relação a y da função x vezes a φ de u, somado com x vezes dz du, du dy. Observe que derivar x com relação a y, isso é zero. Mas x vezes dz du vezes du dy. Então, guarda essas expressões. Bom, como u é x2 menos y2, quem é a derivada de u com relação a x? 2x. Quem é a derivada de u com relação a y? Menos 2y. Então, substituindo nas nossas expressões, nós temos o seguinte: del z del x é igual a φ de u mais 2x ao quadrado dz du. Assim, se eu multiplico por y vezes del z del x é y φ de u mais 2x ao quadrado y dz du. Guarda essa expressão. Por outro lado, del z del y é igual a menos 2xy del z del u. Se eu multiplico a minha expressão por x, x vezes del z del y é menos 2x ao quadrado y dz du. Então, eu quero essa expressão e eu quero essa expressão. Se vocês observarem, eu vou precisar somá-las, né? Ó, y vezes del z del x mais x vezes del z del y é y φ de u mais 2x ao quadrado y dz du menos 2x ao quadrado y dz du. Opa, essas expressões são simétricas, né? Ó. Então, elas se cancelam. E isso, por sua vez, é igual a y φ de u. Mas quem é u? Olha, no início nós chamamos u a expressão x2 menos y2. Então, y del z del x mais x del z del y é y vezes φ de x2 menos y2. Bom, vou manipular essa expressão da seguinte forma. Vou multiplicá-la por x e dividi-la por x. Ah, mas por que eu vou fazer isso? Pelo seguinte fato. Colocando esse x vezes φ de x2 menos y2 em evidência, eu lembro que no início do problema, a minha z é x vezes a φ de x2 menos y2. Ou seja, y, isso aqui nós chamamos de z, né? Isso é z. Y vezes z dividido por x. E a gente chega no resultado que o problema pedia.